Olá, sou o professor Augusto Mazzano e hoje na 11ª aula vamos às correções dos exercícios 1 e 2 solicitados na aula anterior. O primeiro exercício pede para criar função min que receba como argumento dois números e apresente o menor entre esses dois números. Vejamos então a sua representação em português funcional, onde a função min recebe dois números como argumentos e devolve um número como resposta. Na sua segunda linha, a função min recebe então como argumentos as variáveis x e y e por meio de asserção verifica se o x for menor que o y, então retorna o x, se não retorna o y. Este é um exercício que estamos trabalhando com a tomada de decisão direta. Sua versão em Rope não é muito diferente, mas segue os princípios da linguagem Rope. Então nós temos ali na primeira linha a definição do protótipo, da assinatura da função pedindo espaço na memória. Então eu tenho ali os dois argumentos, do lado esquerdo do símbolo de saída, representado pelos parâmetros num, tralha num, e a saída representada apenas pelo parâmetro num. Lembrando que essa linha é finalizada com ponto e vírgula, e na segunda linha nós temos ali que a função min, recebendo os argumentos x e y, e por serem mais de um argumento, esses argumentos devem estar entre parênteses, sofre então a asserção, indicando que a função sofre a asserção da ação if x sendo menor que y, then x, else y. Vamos ver este programa sendo executado no ambiente Rope. A partir do ambiente Rope, escreva o código da função min e vamos colocar essa função em operação. Então, min, abre parênteses, 6,7, fecha parênteses, ponto e vírgula, ele deve retornar 6, voltou 6. Vamos fazer o mesmo teste, só que agora usando os valores nas suas posições trocadas, e o valor 6 também deve ser retornado, voltou 6. Então, dados dois valores, essa função retorna sempre o menor valor. O segundo exercício diz para criar função max que receba como argumento dois números e apresente o menor. Então a função max ela é idêntica à função min, só que agora ela tem que apresentar o maior valor. Para verificar o maior valor, a minha ação na segunda linha diz assim: se o x for maior que o y, então retorna x, senão vai retornar y. E vendo isso em Rope, nós não temos uma diferença muito grande. Vamos pegar agora esse código, colocar no ambiente Rope, e ali a gente vai ter inclusive a possibilidade de ver os dois códigos basicamente na mesma tela. Vejamos. Junto ao ambiente Rope, vamos colocar a função max dentro do ambiente. Temos agora o código ali da função min e da função max. Olhando as duas segundas linhas dessas funções, nós temos ali na linha if a diferença no uso do operador relacional. Na função min eu tenho if x menor que y, e na função max eu tenho if x maior que y. Para fazer o teste, vamos usar então a palavra max com os valores 6,7, igual ao teste anterior, e ele deve voltar 7. A função voltou 7, vejamos também agora com os valores 7,6 e deve retornar 7. Muito bem, voltou 7. Então agora nós temos duas funções, uma função para trabalhar a detecção de valores mínimos e outra função para trabalhar a detecção de valores máximos. É propício nesse momento salvar estes scripts. Então aula 11, fixação 0102, não esqueça do ponto e vírgula e Enter. O exercício 13 ele pede o seguinte: criar função sinal de x e y que retorne o valor menos 1 se x for menor que y, que retorne o valor 1 se x maior que y, ou que retorne 0 se x for igual a y. Aparentemente esse exercício pode parecer um pouco complexo, mas ele é extremamente simples. Para sua solução eu vou precisar trabalhar com duas decisões diretas. A primeira decisão vai verificar se o x é menor que o y, e sendo vai retornar menos 1, e não sendo eu vou desviar para uma segunda tomada de decisão, e essa segunda tomada de decisão vai verificar se o x é maior que o y. Se você já verificou se o x é menor que o y, e você já verificou se o x é maior que o y, o que resta agora é se x é igual a y. Então essa terceira condição eu não preciso avaliar, porque a sua resposta ocorre por exclusão. Vamos ver a resposta a partir
da documentação em português funcional. Então observe aqui que eu tenho a função sinal. A primeira linha da função sinal está indicando que está recebendo dois argumentos numéricos, então ele abre parênteses, número, vírgula, número, fecha parênteses. E à direita do sinal de saída está indicando que tem que voltar um valor numérico. E a segunda linha está dividida em três partes. Sinal, entre parênteses os argumentos representados pelas variáveis x e y, o símbolo de asserção, e após a asserção eu tenho a ação. Esta ação ela é considerada internamente no computador uma única linha. Aqui nós estamos escrevendo em três linhas, o se numa linha, o então na segunda linha e o sinal nessa terceira linha, apenas para uma facilidade visual, apenas para facilitar a leitura, porque toda esta linha internamente ela fica definida de uma única vez. Isso vai ser possível a gente visualizar no ambiente RO, mas até lá vamos ficar aqui concentrados nessa visão. Veja que se o meu x é menor que o y, então volta menos 1. Eu já resolvi a primeira condição. Se não, eu vou para a segunda condição. E a segunda condição é se o x é maior que o y, então é 1. Se não, é 0. Vamos mudar um pouco as cores aqui para facilitar um pouco essa visualização. O se tem a condição, o então tem a ação para a ação verdadeira e o se não tem a ação para a condição falsa. O então e o se não estão vinculados à condição do se, x menor que y. A condição x maior que y é a segunda condição que está dentro da primeira, se a primeira não foi atendida. Então eu tenho ali x maior que y, então 1, se não 0. Eu também posso dividir essa segunda condição em outras linhas para facilitar a nossa visualização. Então veja essa solução. Isso é uma outra maneira que você pode escrever o seu exercício no papel, até mesmo no computador. Vamos ver na sequência o código da nossa função escrito na linguagem ROP. Então aqui na linguagem ROP eu estou deixando idêntico ao primeiro exemplo da função sinal. Veja que em ROP eu estou colocando se ali o if x menor que 0, then 0 menos 1. Vamos lembrar que quando eu quero representar valores negativos na linguagem ROP, é aconselhável colocar o 0 e subtrair menos 1 do 0, porque isso gera o resultado menos 1. Vamos ver agora esse exemplo sendo utilizado dentro do ambiente ROP. Junto ao ambiente ROP, escreva então o código da função sinal. Observe que eu estou seguindo ali a proposta do nosso primeiro exemplo. Vamos fazer os testes sinal. Eu vou entrar dois valores. Valor 1, valor 2. E o retorno será menos 1. Por quê? Se o x é menor que y, se 1 é menor que 2, volta menos 1. Vamos agora fazer sinal 2,1. E o retorno foi 1. Porque se o x é maior que o y, volta 1. Quando o x é menor que o y, volta menos 1. Quando o x é maior que o y, volta 1. Agora, se eu colocar os dois valores iguais, então vamos ver, se eu colocar 1,1 e acionar Enter, eu tenho então o valor 0. Vamos ver também aqui, vou fazer aqui o display, para nós vermos o código. Veja que o código está definido internamente na memória totalmente em uma única linha. A divisão que eu usei na escrita serve para minha visualização humana, mas para o computador não tem significado nenhum, tanto que ele considerou a segunda linha da função inteira, sem essa divisão identada que usamos ali do if, then e else. Em relação ao quarto exercício, criar a função ABC de x, que retorne 1 se o argumento for 0, 2 se o argumento for 1, 4 se o argumento for 2, 9 se o argumento for maior que 2 ou 0 se o argumento for negativo. Neste exercício, nós temos aqui o uso das decisões indiretas por meio da correspondência de padrões e também o uso de decisão direta a partir do comando se então se não ou seu equivalente em ROP if then else. Vejamos então o código escrito documentado em português funcional. Observe que ABC na primeira linha é uma função que recebe um argumento numérico e devolve como resposta um número. Se o ABC ali da função for 0, vai voltar 1. Se o ABC for 1, vai voltar 2. Se o ABC for 2, volta 4. E se o ABC for qualquer outro valor que não seja 0, 1 e 2, vai voltar 9 se o x for maior que 2. Caso contrário, retorna 0. Vejamos também esse código escrito na linguagem ROP. Vamos então fazer os testes da ação deste exercício no ambiente ROP.
No ambiente Hope, vamos então escrever o código da função ABC e vamos fazer então alguns testes. ABC 0, ele voltou 1. ABC 1, ele tem que voltar 2. ABC 2 tem que voltar 4. ABC 3, ele volta 9. Por quê? O 3 não é o 0, não é o 1, não é o 2. 3 é maior que 2? Sim, 3 é maior que 2, então volta 9. Caso contrário, ele volta a 0. Então vamos ver. ABC, vamos abrir parênteses, 0 menos 8, por exemplo. 0 menos 8 é menos 8, menos 8 é maior que 2? Não, então tem que voltar a 0. Vejamos. Voltou 0. Então os nossos exercícios estão funcionando de maneira adequada. Não esqueçamos de salvar esses scripts. Então a aula 12, fixação. Exercício 3, exercício 4, ponto e vírgula e Enter. Para a realização dessa aula, além do ambiente Hope utilizado, eu usei o modelo Matrix para os slides a partir do site fppt.com. Um grande abraço, obrigado pela sua participação, até a próxima!